Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro amigo responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. O tema da oração volta mais uma vez à liturgia da palavra, como vem nos acompanhando ao longo dos dias dessa semana. Ontem nós meditávamos sobre a oração do Pai Nosso, que não é uma simples fórmula de oração, é um caminho, um itinerário de vida. É o resumo de todo o Evangelho. E hoje, Jesus nos mostra como nós devemos rezar. Com insistência, com constância. É preciso perseverança para manter-se no caminho de Deus. E o Senhor nos conta estas parábolas para clarear para nós como nós devemos nos colocar na presença de Deus. Primeiro, Jesus fala de um amigo que procura o outro solicitando pães numa hora que era meio indevida. E a insistência desse amigo faz com que o outro amigo acabe lhe atendendo. Pode até parecer que talvez a mensagem seja: é preciso vencer a Deus pelo cansaço, insistindo em pedir algo. Mas na verdade, a mensagem é muito mais do que isso. Jesus fala: se isso pode acontecer com amigos que insistem um para o outro, pedindo ajuda, quanto mais nós que somos filhos em relação a Deus, se nós formos realmente constantes nos pedidos a Ele, quantas coisas mais a gente pode alcançar. Deus não se incomoda com as nossas preces, e seria até errado nós pensarmos que rezar constantemente é ser impertinente em relação a Deus. Muito pelo contrário, Deus ele quer que nós o solicitemos. Alguém pode até dizer: mas por que eu vou pedir para Deus, sendo que Ele já sabe aquilo que eu preciso? E o próprio Jesus já dizia que antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe aquilo de que nós necessitamos. Mas por que então pedir? Justamente porque
a nossa oração não muda a Deus, a nossa oração muda a nós mesmos. Mas é preciso que nós peçamos, justamente para que nesse diálogo com Deus, além de nós falarmos com Ele, nós possamos ouvi-lo e assim entender o que Ele quer de nós. Agora, se nós não pedimos, se nós não começamos esse diálogo, como que nós vamos ter mais clareza do plano de Deus na nossa vida? Então, o perseverar quer dizer buscar essa comunhão com Deus. As pessoas, elas precisam dialogar entre si para que elas possam encontrar caminhos. E não se trata de tentar convencer o outro de quem está certo, de quem está errado, mas tentar encontrar um consenso, não é? Uma solução. E na relação com Deus, não se trata de nós queremos convencer a Deus que Ele deve fazer algo por nós. Não, mas de nós apresentarmos as nossas necessidades para Ele, a fim de que nós possamos, nesta oração, que é constante, ir entendendo aos poucos o que Ele quer de nós. É só através do diálogo que a gente vai depois entendendo, né, a parte também do outro. A gente tenta esclarecer a nossa parte, mas a gente tenta também entender o lado do outro. Assim é o diálogo e assim também é a oração. Nós colocamos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos que nós precisamos, e Deus, por sua vez, nos apresenta o seu plano através de sinais, ou tocando no nosso coração, na nossa consciência, para nós entendermos o plano maior dele. Tanto é que Jesus vai completar a primeira parábola com uma segunda, falando que se um pai jamais vai dar algo perigoso para o seu filho, porque o ama, quanto mais o nosso Pai do céu. Às vezes nós até insistimos em algumas coisas em relação a Deus, que talvez não sejam as melhores para nós, ou ainda podem até ser boas, mas nós não estejamos preparados naquele momento para lidar com aquilo. E Deus sabe o que é melhor, e Deus sabe o tempo certo. Por isso que nós precisamos sempre falar com Ele, para que nós também tomemos o hábito de permitir que Ele fale conosco. Vamos confiar na promessa de Deus. Esta é uma das páginas mais bonitas do Evangelho no que diz respeito à promessa do Senhor. Batei e vos será aberto. Buscai e encontrareis. Quem pede, recebe. Mas não pensemos que sempre nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo, mas aquilo que é o melhor para nós. Então, para que isso possa se concretizar, vamos dar um passo de sempre buscar a Deus, pedindo que Deus nos ilumine em cada escolha, pedindo para que Deus nos mostre a verdade, pedindo para que Deus também nos guie no caminho certo. A oração nos aproxima de Deus, mas também faz com que nós nos aproximemos mais de nós mesmos, entendendo o que é o melhor para cada um de nós. E muito além disso, a oração, ao nos fazer mais amigos de Deus, também nos faz mais amigos das pessoas. Porque quando você começa a tomar o hábito da vida de oração, você percebe que só as suas necessidades não são o suficiente para um diálogo com Deus, né? Existem também necessidades de outras pessoas que podem ser colocadas nesse diálogo. Nós não falamos com Deus apenas das coisas do nosso interesse, mas quando nós começamos a ter intimidade com Ele, nós falamos de tudo aquilo que está ao nosso redor, inclusive o que acontece com os nossos irmãos e irmãs, seja na nossa vizinhança, seja no mundo inteiro, porque a oração é justamente depositar no coração de Deus tudo aquilo que faz parte do humano, acreditando que o divino intervém a nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.